Quando você se aproxima de Jesus e descansa no amor dele, é nesse momento que ele começa a te dar ministério. Não é antes. É quando você descansa no amor dele por você. Ele começa a te dar ministério. Eu não tenho dúvida de que o amor de Pedro por Jesus era genuíno. Eu não estou querendo dizer para você aqui em nenhum momento que o amor de Pedro por Jesus era falso, ou era um fingimento. O amor de Pedro por Jesus era genuíno, mas era puramente um amor natural. Não era um amor sobrenatural. E essa é a pergunta, onde é que ele estava na hora da cruz? Ouça só o seguinte, o pecado é uma coisa terrível, não tem dúvida, mas o que mais impede as pessoas de receber de Jesus não é o pecado, mas a autojustificação. Jesus não tinha problema nenhum com o pecado ou com o pecador. Ele sentava para comer com publicanos, cobradores de impostos, prostitutas. Ele nunca teve problema nenhum com isso. Mas quando a pessoa se coloca numa posição, não, é porque eu amo, eu faço, eu aconteço, você está numa posição de autojustificação, é muito difícil que você consiga receber. Por isso que quando você vê na Bíblia esse contraste entre a lei e a graça, as pessoas que se aproximavam de Jesus tentando se autojustificar pela lei, Jesus rebatia com a lei, mas quem chegava em humildade, se rendendo a Ele, Senhor, eu sei que você pode me curar se você quiser, eu quero, seja curado. E imediatamente a pessoa era curada. A pessoa não chegava, Jesus, na lei diz que o leproso, isso e aquilo, e aí, o que você vai fazer? Bom, se na lei diz isso, então na lei diz que o leproso tem que ser apedrejado, pedra nele. Mas quando o leproso chegava a Jesus, tem misericórdia, eu sei que você pode se você quiser, eu quero, seja curado. Não era a lei em ação, agora era a graça em ação. Amém, gente? Seu amor por Jesus é inconstante e varia. O amor dele por você é incondicional. Pastor, nosso amor por Jesus varia? Varia. Você vai a um retiro, quando volta, aleluia, estou cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, eu estou apaixonado por Jesus. Aí o tempo vai passando, aquele amor vai arrefecendo, aí você começa, quando é o próximo retiro? Que eu preciso voltar com aquela paixão, aquele gás de novo. É porque você está nutrindo por Jesus simplesmente um amor natural, que se empolga com certas coisas e vai arrefecendo, esfriando, até o próximo retiro, até o próximo encontro, até o próximo evangelista que vem, impõe as mãos, saculeja você, agora sim, agora eu estou apaixonado por Jesus, e agora já não estou tanto, quando é que vai ser o próximo? Mas o amor dele por você não varia, não muda, até quando você erra, Deus continua te amando no mesmo nível. O amor dele não se altera porque você errou, pecou, vacilou, pisou na bola, continua o mesmo, esse amor não tem variação, não tem sombra de variação, porque é um amor incondicional. Ouça só o seguinte, o Rio Jordão, ele começa no alto de um monte chamado Monte Hermon. O Monte Hermon é o ponto mais alto de Israel. Se você for hoje a Israel e for subir ao Monte Hermon, no alto do Monte Hermon tem uma estrada que você consegue chegar até lá em cima. O Monte Hermon hoje é uma estação de esqui. Na época do inverno aquilo fica cheio de neve e o pessoal vai ali para esquiar. Na época do verão, você sobe lá em cima, não tem ninguém. Tem a estação de esqui, tem os tratores que aplanam a neve e tal, mas não tem nada acontecendo. Mas é o ponto mais alto de todo o Israel. De todo Israel é o Monte Hermon, que ele fica a 2.814 metros acima do nível do mar. O Mar Morto, por sua vez, é o ponto mais baixo da face da terra. Existem outros pontos mais baixos que o Mar Morto no mar. Existem abismos no mar, mas na face da terra, na superfície da terra, o ponto mais baixo da terra é onde está o Mar Morto, que fica a 429 metros abaixo do nível do mar. Quando você está em Israel e vai visitar o Mar Morto, você pega uma estrada, a estrada é um ladeirão, você vai descendo e você começa a passar por placas, menos 50, menos 100, menos 150, meu Deus do céu, estamos fazendo uma viagem ao centro da Terra, porque estamos indo no negativo, né, até chegar a menos 429, é o ponto mais baixo da Terra. Jesus foi batizado no Rio Jordão, essa diferença de altura faz com que o Rio Jordão seja o rio no mundo que tem a maior diferença entre a nascente e a sua foz. E por isso o Rio Jordão, quando está na cheia, ele corre rápido, que é um horror, porque é um descaimento, que é o maior descaimento de rio que existe no mundo. O lugar para fazer rafting é lá, para fazer corredeira é lá, porque lá você vem a 300 por hora. É o maior descaimento que existe. Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão, exatamente no sítio perto do Mar Morto, o lugar mais baixo da terra. Aí o que acontece? Jesus é batizado, quando ele sai de dentro das águas do batismo, ele ouve uma voz, e o povo que estava em volta escuta uma voz que vem do céu dizendo: esse é o meu filho
amado, em quem eu me comprazo. Aí Jesus sai dali, vai para o deserto, fica 40 dias em jejum, e o diabo vem tentar Jesus. Mas ele vence o diabo. E as pessoas sempre argumentam, e eu também já argumentei demais assim, que Jesus venceu, porque ele argumentou com o diabo, apresentando ao diabo a palavra. Não, Satanás, está escrito. Mas o que o diabo apresentou a Jesus também foi a Bíblia. Se joga daí, porque está escrito. Aos seus anjos ele mandará, ele enviará os anjos para te guardarem, para não deixar que você tropece em alguma pedra e tal. Não, mas está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. O diabo veio com a Bíblia, Jesus rebateu com a Bíblia. Peraí, quando você para pensar por que Jesus venceu ou como ele venceu, é lógico, ele venceu porque ele usou a palavra nos dá vitória, claro, mas o que fortaleceu Jesus para vencer o diabo foi que lá atrás, 40 dias antes, ele foi afirmado pelo Pai, e ele ouviu do Pai: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Se nós fizéssemos o mesmo com a nossa família seria diferente. Se os pais afirmassem os seus filhos dizendo: meu filho, você é o meu filho amado, eu te amo, independente de qualquer coisa. Pai, mas eu tirei 0 na prova de matemática, mas eu continuo te amando tremendamente, você é um campeão, e você vai, mas eu não ganhei o campeonato de judô, eu não ganhei a competição de natação, não tem problema, porque você é o meu filho amado, e você vai encontrar o esporte, ou a tarefa onde você vai ser excelente, você vai ser número 1, porque você foi criado por Deus para ser um campeão, e eu te amo incondicionalmente. Se nós fizéssemos assim com os nossos filhos, não haveria crianças no mundo com complexo, com trauma, com deficiência. Porque filhos amados se tornam adultos campeões. Se nós fizéssemos isso com as nossas esposas, as esposas com os maridos, e afirmar: esse é o meu marido amado. Mas não, pastor, ore por esse homem, que isso aqui é um pudim de cachaça, isso não tem remédio, isso não tem jeito. Eu vou lhe contar uma coisa, isso aí só vai piorar. Aí o marido vem: não, pastor, eu só ore por ela, porque essa mulher é uma jararaca, que isso é um espírito, tem demônio, só pode ser, expulsa o demônio dessa mulher, pastor. Não interessa se tem demônio, se não tem. Se você começasse a dizer: essa é a mulher abençoada que Deus me deu, é a minha mulher amada, eu garanto para você, essa mulher vai mudar, esse homem vai mudar, sem fazer força, porque Deus vai começar. Pô, caramba, está me chamando de marido amado. Marido amado. Essa mulher saía batendo da porta, me chama de pudim de cachaça, agora está dizendo meu marido amado. Caramba, essa mulher mudou. Acho que eu vou convidar ela para sair. Vou convidar ela para um jantar. Vou. Acho que eu vou propor ela um momento de intimidade no nosso quarto. Afinal de contas, a gente já não tem isso há tanto tempo, porque é só xingamento para lá, xingamento para cá. Ela me chama de pudim de cachaça, eu chamo ela de jararaca. Vamos começar, eu também vou chamar ela de minha esposa amada. Caramba, vai mudar a relação, mas a gente não afirma uns aos outros, como o Pai fez com Jesus: esse é o meu filho amado. Quando ele foi para o deserto, olha o que o diabo disse para Jesus: se tu és o filho de Deus, se joga daqui de cima, transforma essas pedras em pães. Peraí, está faltando alguma coisa nessa frase? Se tu és o filho de Deus, não, o que Deus disse para Jesus foi: esse é o meu filho amado. Faltou uma frase, e é exatamente o que o diabo quer fazer com você. Você pode afirmar: Satanás, você está se metendo comigo, eu sou filho de Deus. Para o diabo isso não quer dizer nada, mas quando você diz: eu sou um filho amado, aí o diabo treme, porque ele sabe agora que você sabe quem você é, que você é amado por Deus, que Deus cuida de você, que Ele te abençoa e que Ele não vai te abandonar em hipótese alguma. Se pastores entendessem isso, quantos pastores com a família destruída, porque querem criar os seus filhos com base na lei, jogando sobre os filhos legalismo. Aí você vê aquele pastor que prega com aquele jeitão, aquela autoridade, e a esposa está sentada só assim, ouvindo. Quando pergunta: e aí, querida irmã, como é o seu casamento? É uma benção. É nada. E os filhos nem vão à igreja, revoltados, estão fazendo outras coisas, estão fora da igreja, muitas vezes metidos com álcool, com drogas. Eu conheci quantas vezes a gente saía para evangelizar na Lapa, no meio da madrugada. Eu me lembro que uma vez a gente encontrou um travesti, fomos citar versículos para ele, e ele saiu recitando versículos da Bíblia que a gente nem conhecia, filho de pastor. Por que ele estava lá? A gente perguntou: mas por que, se você é filho de pastor, por que você está aqui? Você não conheceu meu pai? Meu pai era um camarada que tratava os filhos como se nós fôssemos escravos, que exigia, que cobrava, e a gente não aguentava mais.
E chegou no tempo que eu pude dizer não, que eu estou fora, nunca mais fui à igreja, saí de casa, abandonei casa, pai, família, todo mundo, e agora estou vivendo do jeito que eu quero. Você imagina isso? Eu olho para dentro da minha igreja, eu vejo a minha mulher, os meus filhos envolvidos, abençoados, felizes, a minha casa é abençoada, eu olho para a família do Bené, eu vejo os filhos deles ministrando, o Timóteo já está na beira de se tornar um pastor, a família abençoada, a família íntegra, servindo a Deus. Eu olho para a família do Jorge, eu vejo as filhas do Jorge abençoadas, eu vejo a família, o casamento do Jorge abençoado, eu olho para a família do Jorge Daltro, eu vejo as filhas na igreja abençoadas, a família abençoada. Qual é a diferença? Por que isso acontece aqui? Tem alguma coisa de especial aqui? Não, eu não sou especial como João não era especial, mas a gente tem tido uma revelação do quanto Deus nos ama, e que não é por força nem por violência, é pela ação do Espírito. Um pouco de tempo depois de ser batizado, Jesus, ele vai com Pedro, Tiago e João ao alto do Monte Hermon, o ponto mais alto de Israel. Há uma polêmica, algumas pessoas acham que Jesus foi transfigurado no Monte Tabor, mas eu acredito que ele foi transfigurado no Monte Hermon. Não vou explicar para você agora o porquê, mas eu acho que o Monte Hermon foi o Monte da Transfiguração. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, o discípulo a quem ele amava, sobem ao alto do Monte Hermon, e lá Jesus é transfigurado. Uma nuvem envolve, a nuvem de glória envolve aqueles 4 homens, e daquela nuvem, Jesus aparece com Elias de um lado, Moisés de outro, e daquela nuvem, de repente, vem uma voz. Pedro começa a dizer: Jesus, é bom a gente estar aqui, vamos fazer uma barraquinha, uma para você, outra para Elias, outra para Moisés. E no meio da conversa de Pedro, vem uma voz do meio da nuvem que diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Não mais a lei, representada por Moisés, não mais aos profetas, representados por Elias, mas a ele ouvi. Esse é o meu filho amado. E eu garanto a você, foi essa segunda afirmação de Deus a Jesus, que deu a ele a força necessária para ele ir à cruz, como homem. Como Deus, ele não precisava de força, mas como homem, quando ele ouve do Pai: esse é o meu filho amado. A cruz para você não vai ser um castigo, eu não vou estar abandonando você, porque você é o meu filho amado. Então eu vou à cruz, porque eu sei, eu sou um filho amado. Aquela afirmação fortaleceu Jesus no alto do Monte Hermon. E olha só, isso para nós tem uma ilustração fantástica. Jesus é afirmado como um filho amado no lugar mais baixo da face da terra, e também no lugar mais alto de Israel. Não importa se você esteja no alto da sua vida, ou se você esteja num ponto mais baixo, Deus continua dizendo a seu respeito: você é um filho amado. E é justamente no ponto mais baixo que você mais precisa ouvir a voz de Deus te dizendo: você continua sendo o meu filho amado. Eu não te deixei, nunca te deixarei, jamais vos abandonarei, porque vocês são filhos amados. Mas eu preciso ter uma revelação desse amor incondicional. Não é um entendimento sobre o amor, não são lições sobre o amor, é uma revelação sobre o amor incondicional, a ágape que Deus tem por mim e por você. João 21 João 21 conta uma história muito legal, muito interessante. 2 semanas depois da ressurreição, Jesus aparece para 7 discípulos, entre eles Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, que estavam decepcionados porque Jesus havia morrido, e resolveram: vamos voltar para a pescaria, vamos voltar a pescar, vamos pescar. E eles pescaram a noite toda, não pegaram nada. E aí de manhã, quando eles já estão voltando, iam voltar para a beira do lago, eles olham e tem um cara em pé na praia do lago. Era Jesus. Eles não identificaram. Esse cara grita e diz: e aí, o que vocês pegaram de peixe? Não pegamos nem uma sardinha, não pegamos nada. Joguem a rede do lado direito do barco. E eles jogaram. E a Bíblia diz que veio peixe a rodo, a ponto do barco quase afundar. Essa passagem não é um espelho daquilo que Lucas diz, que Jesus, quando ainda não conhecia Pedro, pediu o barco de Pedro emprestado, pregou para as multidões, depois mandou que Pedro lançasse as redes, porque Pedro tinha pescado a noite inteira sem pegar nada. Ele manda Pedro voltar para dentro da água, lançar as redes, e veio peixe que não acabava mais, não é isso? Aí eu pergunto para você, quando agora Jesus ressuscitado aparece
e diz a mesma coisa, e acontece o mesmo milagre, quem deveria ser a primeira pessoa a reconhecer que aquele era Jesus? Pedro, mas foi João. João é que olha e fala, é o mestre, é Jesus. Pedro olha e fala assim, não é possível, será que é? Aí Pedro se enrola com a sua roupa, mergulha dentro d'água, vai nadando até Jesus, quando ele chega ele tem uma surpresa, realmente é Jesus. Vêm os outros discípulos, se juntam, e Jesus tinha colocado ao seu lado uma brasa, uma fogueira com brasas, com peixe assando e pão quente. Lá no deserto, o diabo tinha dito para Jesus, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus não transformou, mas agora, ressuscitado, tendo agora a ciência plena e a demonstração de que ele era o Filho amado, ele transformou pedras em pães, pedras em peixes, fez uma fogueira, assou e convidou os discípulos, dizendo, vamos tomar um café da manhã. E os 7 se sentaram. Eu imagino a cara deles, a cara de Pedro, sendo convidado por Jesus para tomar um café da manhã. E a Bíblia diz que eles sentaram e começaram a comer e ninguém dizia uma palavra. Ninguém toma café da manhã em 5 minutos. Não um café que tem pão e peixe. Um café, que é só um cafezinho, bum, engoliu e vai embora. Mas aquele café, aquele breakfast, era para sentar e gastar 10, 15, 20 minutos, meia hora comendo. E a Bíblia diz que nenhum deles abriu a boca para dizer nada. Eles só estavam ali olhando um para a cara do outro. Caramba, é Jesus mesmo. Vamos comer. E aí, Pedro? Tu te lembra? Vazou. Cala a boca e fica comendo, come, não fala nada, fica quieto. Meia hora, sem ninguém falar nada, só Jesus olhando, e os caras olhando um para a cara do outro, Pedro sem graça. Aí de repente, quando eles acabam de comer, Jesus pega Pedro. Vem cá, Pedro. Tu imagina Pedro, ai, agora. Ai, agora vem a bronca, lá vem o sabão. Aí Jesus pega e faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus, engraçado, ele não deu uma bronca. Ele primeiro alimentou Pedro e depois fez uma pergunta. E a pergunta foi, Pedro, você me ama? Mas quando você lê essa pergunta no original, no grego, Jesus perguntou assim, Pedro, você me agapau? E agapau é o verbo que vem da palavra ágape. Ágape é o nome, agapau é o verbo. Ágape é o amor incondicional, agapau é a ação desse amor incondicional. Aí ele pergunta para Pedro, Pedro, você me agapau? Você me ama do jeito que eu te amei, com amor incondicional? Aí Pedro, Jesus, eu te filéu. Filéu é amor, mas significa literalmente, Jesus, eu gosto de você, eu simpatizo com você, mas eu não tenho coragem de dizer que eu te agapau, porque você conhece a minha história. E ainda assim Jesus diz para ele, Pedro, não esquenta a cabeça, apacenta as minhas ovelhas. Eles andam mais um pouco, e Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me agapau? E Pedro de novo, Jesus, de novo tu está perguntando isso? Olha só, eu já te falei, eu te filéu, eu gosto de você, eu simpatizo com você, mas eu não tenho coragem de dizer que eu te amo com essa qualidade de amor, porque você conhece a minha história, você sabe que eu pisei na bola. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cara, cumpre o teu ministério. Eles continuam andando, e aí Jesus pergunta a terceira vez. Aí quando Jesus pergunta a terceira vez, ele pergunta diferente. Ele pergunta, Pedro, você me filéu? Jesus desce para o nível de Pedro, e não tenta rebocar Pedro à força para o agapau, ele desce ao nível de Pedro e diz, Pedro, pelo menos você pode dizer que você tem por mim simpatia, amizade, e Pedro, Jesus, acho que nem isso, tu sabes de todas as coisas. E Jesus continua dizendo, Pedro, não esquenta, apacenta as minhas ovelhas, o que eu quero é que você entenda o quanto eu te amo, porque quando você entende o quanto eu te amo, você passa a me amar, não mais com o amor humano do esforço, mas com o mesmo amor que eu te amo. Não é errado você dizer a Deus, Senhor, eu te amo, mas você precisa primeiro de uma revelação do amor que Ele tem por você, para que você devolva a Ele o mesmo amor com o qual Ele te ama.
E aí você não diz mais: Senhor, eu te amo com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Senhor, eu agora te amo com a tua força, com o teu entendimento, com a tua alma, com os teus sentimentos, com o teu coração, porque eu agora entendo o quanto tu me amas. Ou pelo menos eu estou entendendo agora o quanto tu me amas. Eu estou recebendo de ti a revelação do quanto tu me amas. Você está entendendo que Jesus não condenou Pedro e ele não condena você? Porque o amor com que ele ama você é ágape, é amor incondicional. Amém? Levante uma das suas mãos e diga isso: Deus me ama tremendamente, profundamente, incondicionalmente. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, não importa o que aconteça, não importa quem você seja, o que você esteja vivendo, não importam os problemas que te afligem, não importam os pecados que possam existir, Deus te ama incondicionalmente, tremendamente, sempre, e Ele nunca te abandonará. Amém?